Eu lembro que um dia eu estava trabalhando na pizzaria, foi a primeira obra que eu comecei a trabalhar, mesmo ali em Picoas, próximo do Atrium do Saldanha. A gente estava reformando o prédio para um senhor que ia montar ali uma pizzaria. E aí, conversando ali com as pessoas que trabalhavam lá, o azulejista falou assim pra mim: poxa, mas você tem essa formação, por que você não vai trabalhar com manutenção de alguma coisa? Aí eu falei: olha, eu tô procurando uma oportunidade, mas eu ainda não tenho documento, não tenho nada. Não, mas você tirou já o seu contribuinte? Já. Você já tem o seu número da segurança social? Já. Então você pode ir, cara. Você já fez sua manifestação de interesse no CEF? Eu fiz. Vai embora, cara. Perca tempo aqui na obra não. Tá bom. Achei interessante a indicação dele. Comecei a fazer pesquisa sobre agências de emprego. Pronto, e me candidatei às duas vagas que se enquadravam no meu perfil e que eu achei interessante. Uma era de manutenção de bicicletas elétricas e outra manutenção de aerogeradores. E por um acaso, numa das obras, um apartamento que a gente estava a reformar ali, deixa eu ver se eu vou me lembrar agora qual que é a estação do metro ali. Era Alfa, não é Alphaville, é Alvalade, é parecido. Na estação de Alvalade, se eu não estiver enganado, acho que é esse mesmo nome no metro, linha verde. Esse apartamento foi mesmo bem legal, porque ali eu fui assim, o primeiro cômodo que eu fiz inteiro, né? Eu tapei os buracos, passei a lixadeira, passei a base, passei a tinta nas paredes e no teto, e eu fiz o cômodo inteiro. Foi mesmo bem legal. E o Laércio veio ver depois, me mostrou algumas falhas, foi lá, refez algumas coisas que não ficaram boas e disse: ó, isso aqui você tem que fazer desse jeito. Legal, mas é a experiência, né? Ele é um profissional, eu não. Mas enfim, aí meu telefone tocou, era da agência de emprego, me chamando para fazer uma entrevista. Umas 2 horas depois meu telefone tocou de novo, era outra vaga de manutenção de aerogeradores. E infelizmente marcaram a entrevista para o mesmo horário. Por essa razão eu optei por trabalhar com as bicicletas elétricas. Mesmo porque eu pedi a eles, dos aerogeradores, para que alterassem o dia da entrevista. Mas eles disseram que não, que só tinha aquele horário, era pegar ou largar, e eu larguei. Larguei porque eu já tinha firmado um compromisso com a outra empresa. Se foi bom pra mim ou não, não importa. O que importa é que eu mantive a minha palavra, fui íntegro, e isso é o que interessa. O resto cabe ao papai do céu. Beleza, fui lá, fiz a entrevista, fui aprovado. E vida que segue. Trabalhei lá por 1 ano e tal, 1 ano e 6 meses aproximadamente. E só saí da empresa porque ela foi vendida e fechou. E depois tentaram me recrutar novamente, mas o salário muito mais baixo e não dava para eu ter aceitado. Pronto, depois disso, veio a pandemia, fiquei 1 ano desempregado. Todas as oportunidades de emprego que apareciam era de tudo de um salário mínimo. E pronto, eu, por ter um salário alto lá como técnico, eu recebia mais de seguro-desemprego do que queriam pagar para mim. E não é por uma questão de orgulho. A questão é que, quando eu saí da empresa, eu ganhava em torno de 1.100 euros. Eu tive em torno de quase 800 euros ao mês de seguro-desemprego. E o salário mínimo na altura era 620, 630. Bruto. Com os descontos chegaria aí a 580, 570, 580, mais ou menos, se não me falha a memória. E eu tinha compromissos financeiros. Eu não podia ter um downgrade desse de 200 e tal euros, assim, ó, do nada. Então eu fui obrigado a recusar algumas ofertas de trabalho. Eu não fui trabalhar em manutenção de elevadores. Eu não fui trabalhar no railroad, ferrovia, estrada de ferro. Enfim, eu tive que recusar um monte de emprego, porque o salário era muito baixo. E foi aí que apareceu a oportunidade de eu trabalhar com caminhões. E eu sempre guardei o máximo que eu pude de dinheiro, né? Minha esposa, que está aqui há 2 anos, conhece Portugal muito mais do que eu, porque eu nunca fui turistar.
Eu só ia onde o passe do ônibus deixava, que era de graça. E do comboio. Fora isso, esquece. Porque qualquer coisa que a gente vai fazer fora é quase a comida do mês. Pra mim, porque eu era sozinho e não tinha frescura. Até hoje não tenho. Eu como arroz, feijão, um ovo e pra mim tá bom. Pra mim tá bom. Uma vez ou outra eu vou lá e compro uma peça de carne vermelha, mas não é sempre. Pronto, pra mim não faz falta. Então eu sempre evitei de fazer turismo. Mesmo porque eu não achava justo, né? Eu fazendo turismo aqui na Europa e minha mulher e meu filho, né, não precisa continuar. Então, eu queria fazer turismo, eu quero fazer turismo junto com eles, né? Enfim, aí tava lá com a poupancinha e surgiu a oportunidade de dirigir caminhões. E eu, na hora que eu vi o salário, falei, porra, bacana, cara, isso aí tá relacionado com o salário que eu pretendo, que eu quero. Vou ter a oportunidade de conhecer outros países. Enfim, depois de ter calculado tudo, eu cheguei à conclusão que o transporte de cargas, com a pior das recessões, o transporte de carga não para, né? O transporte terrestre, nem o aéreo, nem o naval, não para. É o que move o mundo, é o transporte de carga. Vi alguns amigos da aviação ficando desempregados, amigos de rede hoteleira, da área, né, de turismo e tal. Todo mundo perdendo os empregos por conta da pandemia. Mas quando a gente podia sair de casa, as estradas estavam cheias de caminhões. Porque as pessoas ficam em casa e consomem mais, muito mais do que o normal. Parece que não, mas sim. E os caminhões não paravam. Então, quando eu analisei tudo isso e vi a oferta de empregos, muitos empregos para todo lado, de motorista de caminhões, eu optei por fazer. E aí, fui tirar a carta. Não é barato, mas valeu a pena. Depois disso eu comecei a trabalhar no aeroporto de Lisboa, transportando os trolleys de alimentação, né, da cozinha dos aviões. Então eu entrava no avião, tirava o que estava vazio e colocava o cheio. Era basicamente isso. E isso enquanto eu não tinha a carta E, só tinha a C. Quando veio a carta E, eu comecei a buscar uma oportunidade no norte de Portugal, onde eu sabia que a vida era de certa forma mais tranquila, mais sossegada, né, onde eu teria um pouco mais de paz para deixar a família em casa e ficar fora, uma semana, 2 se fosse o caso. E aí, por intermédio de um grupo de motoristas, eu acabei fazendo contato com uma empresa que foi a Guardião da Sorte. E confesso a vocês que foi a melhor coisa que eu fiz. Lisboa é uma cidade bacana, é legal, tem uma infraestrutura muito boa. Mas como toda cidade grande, vem com seus problemas. Claro que depende do ponto de vista. As cidades pequenas também têm seus espinhos. A falta de emprego e de estrutura é uma delas. É um deles, né? Um dos espinhos. E Lisboa, por ser uma cidade grande, também tem seus espinhos. E um deles é o arrendamento muito caro. Qualquer lugar que você procura para morar é um absurdo. O que eu pago aqui no meu apartamento é o que eu pagava em Lisboa num quarto. Mais ou menos, tá? Então, pronto, por ter aceitado essa oportunidade, hoje estou aqui em Chaves. Cidade muito gostosa de viver. Já é o segundo vídeo que eu faço aqui pelo centro da cidade, né, para vocês. É uma cidade bonita, uma cidade calma. Confesso a vocês que não há muitas oportunidades de emprego.
Tanto que a esposa está com dificuldade para se relocar no mercado de trabalho, mas também não é assim o fim do mundo, não é? Oportunidades há, mas nem sempre condiz com aquilo que a gente quer e sabe fazer. E quando condiz, às vezes o salário não é tão sensacional. Mas enfim, todo trabalho tem seus espinhos. O que eu posso dizer é que ao longo desses 5 anos, infelizmente eu não tive a oportunidade de visitar minha família. Sinto muita falta dos meus amigos no Brasil, mas não sinto falta nenhuma de voltar a morar no Brasil. Principalmente agora, que as coisas andam tão difíceis por lá. Não que elas foram ótimas, mas elas estavam indo para um rumo melhor. Infelizmente, elas voltaram ao que a gente tinha antes, né? Que essa somatória de situações foi o que me fez deixar, né, meu país. E pronto, agora eu vou em busca do meu cartão cidadão, do meu passaporte vermelho. Depois disso, vou voltar para a escola e vou iniciar o meu curso de manutenção aeronáutica aqui na Europa. Olha, é um caminho duro, é um caminho difícil. A gente passa por algumas coisas por aqui que são bem difíceis de aceitar e de entender. Mas depois que a gente se adapta à cultura, depois que a gente entende como os nativos pensam e por que eles são assim, fica mais fácil da gente tomar as nossas atitudes e da gente compreendê-los. Em todo lugar a gente vai encontrar pessoas boas e ruins, situações boas e ruins. Tudo depende de como a gente lida com elas. E uma coisa que eu gosto muito aqui é isso, ó. A folha das árvores, eu acho bem legal. As árvores aqui que são lindas. Enfim. Bom, cheguei em casa. Aí tá o prédio. E vou sentar aqui um pouquinho para descansar. Depois de 5 anos, eu lembro de uma vez que o dono da república onde eu morava, ele disse-me assim: fica tranquilo que daqui 5 anos eu vou jantar na tua casa. Ele acertou numa coisa e errou na outra, porque ele nunca vai vir jantar na minha casa. Se depender de mim, não. E não é porque eu sou ingrato, mas esse é assunto para um outro vídeo. Mas ele acertou na outra. 5 anos depois, graças a Deus, eu consegui comprar minha casa. Realmente eu não imaginava, naquela época, que eu comia arroz com batata frita de saquinho, porque ela já vem temperada. E eu sempre agradeci por ter aquele prato de comida, porque eu sabia que havia pessoas que nem aquilo tinham para comer. E é o que tinha. Nunca desfiz, muito pelo contrário. Ainda mais naquela época, né? Nessa época aqui, novembro, dezembro e janeiro aqui é bastante frio. E pronto, e pegar aquele pote de sorvete cheio de arroz. Só sentir o cheiro do arroz quente quando a gente abria o micro-ondas, isso na obra. E pegar um saco de batata frita, que aqui realmente é muito gostoso, é muito bom. Comer aquilo com arroz na hora do almoço, e depois sentar na varanda do apartamento para tomar sol. Isso não é do meu apartamento, era na obra. Mas ali no zoológico de Lisboa, ali na estação Jardim Zoológico do metro, na linha azul, nós fizemos também ali uma recuperação do apartamento e dava para ouvir e ver os
treinadores dos tucanos, das araras, enfim, dos pássaros que tinham ali, né, das águias e tal. Dava para ouvir o barulho e ver os pássaros voando em torno deles, da sacada do apartamento onde eu estava trabalhando. E ali a gente parava, meio-dia e pouquinho, até 1 da tarde. Sentava na varanda, eu, Laércio, e ali a gente via os pássaros voando, tomava um bocadinho do sol, para depois voltar ao trabalho. Era mesmo... era bom saber que eu tinha ali meu trabalho, que a partir dali eu poderia reconstruir minha vida e com paciência, com resiliência, eu acabaria chegando onde eu queria, que era aqui, ó, na porta da minha casa. Bom, numa próxima oportunidade eu conto para vocês como foi para comprar o apartamento. Não é fácil, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Tô tirando umas teias de aranha aqui que eu peguei pro meio do caminho. Depois de 5 anos, eu voltei a ter televisão em casa. Desde que eu cheguei aqui, depois que eu fui morar em Moscavide, o dono do apartamento tinha lá uma televisão no quarto onde eu dormia, mas eu fiz questão de tirar da tomada e colocar no armário dele e falar: olha, eu não quero, eu estou muito bem sem a televisão, eu vou continuar sem até onde eu puder. E depois que eu mudei para o norte, eu vim sozinho, né? A esposa e o filho ficaram em Lisboa até eu me arranjar, e continuei sem televisão. E agora nós contratamos o serviço de internet, telefonia e TV. Vem tudo junto, não tem como escapar. E pronto, agora eu não moro mais sozinho, não é? Então, nós compramos uma televisão bem legal. Confesso que foi assim, uma sensação bacana. Nunca imaginei que eu ia me sentir feliz, de certa forma, em comprar uma televisão, mas já eram 5 anos sem ter o aparelho em casa. E me fez bem, me fez mal. Por um lado é gostoso deitar no sofá e assistir uma série, um vídeo, alguma coisa assim, e pelo outro é muito bom poder ir para a rua, caminhar e ver o mundo como ele é. Hoje eu me sinto, vamos dizer assim, quase 100% realizado. Me faltam ainda alguns objetivos, eu sei que eu vou chegar, eu sei que eu vou alcançar, mas um resumo dos 5 anos aqui é mais ou menos esse. Pronto. Obrigado por assistirem meu desabafo. Na medida do possível eu vou manter o canal em funcionamento. Sempre que possível vou fazer o upload de alguns vídeos para vocês. E é isso aí. Beleza, galera? Fiquem em paz. Até a próxima. Um abraço. 5 anos em Portugal. Fui!